Oi, gente, eu sou o Todd. Meu papai ia falar pra vocês de quadrinho. E é bom vocês prestarem atenção, viu? Que eu vou ficar de olho. Tchau. E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar desse quadrinho aqui, Longe de Tudo, quadrinho nacional, independente, lançado independente. Ele teve o Catarse, eu não lembro qual ano, acho que em 2023 ou 24, que é esse quadrinho aqui que tem uma capa muito bonita. E é um quadrinho assim que todo mundo que eu vi, que já leu, sempre falou muito bem. Então é um quadrinho sempre muito bem recomendado. Então tem tempo que eu tava curioso para ler ele. Eu peguei na Bienal de Curitiba, direto com o Fabrício, que é o roteirista do quadrinho. E aí bati um papo com ele e tal. O cara é bem gente boa. Conversei um tempinho com ele lá, resolvi pegar o quadrinho, tá aqui o meu autografado por ele, e eu li com uma expectativa grande e gostei demais, tanto que tô fazendo o vídeo dele agora. O quadrinho começa de um jeito que eu achei muito criativo mesmo, que ele começa com esse texto aqui, a história do conflito homem versus máquina. E ele vai dando as datas aqui, falando, né, algumas coisas na relação do homem com a máquina. Então começa em 1812, 1840 e vai falando coisas reais. E aí 1997, aqui já no final da página, eu pensei que era só um prefácio falando algumas coisas ali da relação do homem com máquina, só que aqui já tem a história do quadrinho. Porque, ó, aí ele vai 2012, 2022, 2023, só que ele passa. Aí aqui, ó, 2044, 2072, depois 2101, aí ele vai até 2242. Então ele vai falando essa relação do homem-máquina e depois já parte pro mundo do quadrinho, né, que é fictício. E aí vai nesse futuro, é um quadrinho que se passa bem no futuro, pelo que eu entendi. Ele vai falando aqui, né, as datas. Aí, por exemplo, em 2242 ele fala sobre a primeira guerra humana-robô, né, a primeira grande guerra humanos contra robôs. Então o quadrinho se passa bastante tempo após isso, então é bastante no futuro, um futuro distópico, meio que o mundo já tá num estado mais primitivo, meio acabado, então ainda existe essa relação ruim entre homem e máquina. Só que o que eu acho muito legal nesse quadrinho é que, lendo esse prefácio, ele não remete muito, assim, fácil que é o quadrinho, porque ele é um quadrinho, ele é uma leitura leve, de aquecer o coração, sabe? Naquela mesma vibe Verões Felizes, que é uma história bonita, ela é completamente leve do início ao fim e é sempre muito bonita, sabe? E aqui a gente vai acompanhar o João, inicialmente, que é esse homem aqui, esse barbudo aqui. E aí ele tá, né, nesse mundo que já tá um pouco mais primitivo, então a sociedade aí não tem uma grande sociedade mais. E aí ele vai encontrar esse robozinho aqui, que é o Arthur. Ele vai dar um tiro no Arthur no primeiro encontro deles. Só que claramente o Arthur não morre, né, que é um robô. E aí o João ele cai nesse buraco, fica preso, ele tá meio machucado. Eu não sei se ele machuca um pouco na hora que ele cai ou depois ou antes. E aí o Arthur se disponibiliza para ajudar ele, oferece ajuda. E o Arthur, ele é um robozinho muito gente boa, ele é incrível. E o João, ele é tipo assim, no começo ele é um babaca, ele é completamente preconceituoso com os robôs, porque ele tem uma distorção aí de responsabilidade sobre o que aconteceu essa guerra. Ele acha que os robôs que são completamente errados e dizimaram os humanos, e que os humanos são os grandes anjos do mundo, né? E aí ele tá meio machucado e o Arthur vai ajudar ele. Tá aqui ele apontando uma arma pro Arthur no começo. Tipo assim, ele não é uma pessoa babaca, mas ele é bem preconceituoso, né, e tal. E aí a gente vê mesmo que realmente, pelo menos não parece ser culpa dele ele ter essa imagem distorcida. Não sei se sobre todos, mas sobre os robôs em geral, né? Porque aqui a gente só tem o Arthur como robô. Praticamente o quadrinho todo vai se passar na relação entre o João e o Arthur, e isso é muito legal. Então aqui, né, o Arthur meio que fala, ó, ali tem uma casinha, você pode se abrigar ali, que nenhum mal vai te acontecer, e eu moro ali perto. E aí o João vai se estabelecer nessa casinha e vai ficar morando ali aos redores, e o Arthur sempre indo atrás dele, tentando fazer amizade, tentando ajudar ele. E assim, ao longo do quadrinho, né, eles vão virando amigos. Então aqui eu tô na página 46, é um quadrinho de 200 páginas. Então eu tô bem no comecinho e eles já estão assim, conversando, né, trocando uma ideia. Eles já não estão tão diferentes, por exemplo.
Aqui, ó, página 50, eles já estão juntos ali na casa do João, conversando e tal. E o João ainda é meio preconceituoso. Eu acho que eles vão fazer uma amizade forte mesmo. Lá pra página 80 e tal, eles já têm uma amizade mais forte, sabe? E ao longo disso, a gente vai vendo essa amizade muito bonitinha deles. O Arthur ele é muito fofo, ele é um robozinho incrível. E aí a gente vai vendo essa amizade deles e ao longo de toda a leitura, assim, dessa parte, primeira parte, eu fiquei pensando, pô, alguma coisa vai acontecer. Vai ter alguma reviravolta. Eu fiquei esperando, tipo, os humanos vão invadir, vão tentar matar o Arthur, que é o robô, ou os robôs vão invadir e tentar matar o João, né, que é o humano aqui, né? Cadê? Aqui. E aí eu tava pensando que ia ter alguma coisa assim, tem algum momento que o João, ele começa a ter alguma relação com uma comunidade humana que mora ali perto. Então eu pensei, os amigos do João vão tentar matar o Arthur, que é o robô, e o João vai tentar defender, ajudar, vai ter essa ação ou alguma coisa assim, mais um clímax maior. Só porque não é. Ele continua nessa leveza até o fim e ele vai ficando cada vez mais bonitinho essa relação dos dois. A gente vai descobrindo mais sobre toda a vida, porque, tipo, o João, ele é um cara, sei lá, ele vai passando bastante tempo. Então, ele começa, talvez, com seus 30 anos e vai ficando cada vez mais velho. Só que o Arthur, ele é um robô, ele não envelhece. Então, ele tem, provavelmente, 100, 200... Não, mais de 100. Ele tem uns 200, 300 anos. Então ele tem já viveu muito, então a gente vai descobrindo bem mais sobre o Arthur ao longo da história, da relação dos dois, a gente vai descobrindo, né? Quando ele vai contando mais coisas pro João. E é muito lindo, esse é um quadrinho que minha mãe leu também, minha mãe gostou muito. E, assim, o pouco que eu mostrei da arte, eu vou mostrar, né, mais a edição e tal, e dando uma folhada. A arte é linda, o traço é da Laura Jardim, que tem um traço lindo, e a cor é do João Henrique Belo, que tem uma cor fantástica, a cor desse quadrinho é maravilhosa. E além da arte, né, o roteiro é um roteiro lindo, é uma história muito bonitinha, e a arte complementa isso perfeitamente, é uma história linda. E assim, é um quadrinho de aquecer o coração mesmo, como poucos fazem, é difícil encontrar um quadrinho assim que é tão bonitinho desse jeito. E, tipo, na metade da leitura, mais ou menos, eu tava gostando muito, mas eu tinha uma expectativa maior, sabe? E eu sinto que ele vai crescendo conforme vai passando ali do meio pro final. Ele cresce bastante e o final a gente tem algumas revelações, assim, né? Que eu achei a coisa mais fofa do mundo. Então, assim, no final ele com certeza cumpriu todas as minhas expectativas. Ele com certeza, eu acho que eu li agora em dezembro. É com certeza um dos melhores quadrinhos que eu li em dezembro e bem possível que entre nas minhas melhores leituras de quadrinho nacional do ano. Mesmo se não entrar, com certeza vale a menção, porque se não entrar é porque passou muito perto de entrar nas melhores leituras de nacional do ano. E assim, a forma que ele vai tratando a relação dos dois, o João melhorando com esse preconceito, né, sobre os robôs e aprendendo mais sobre toda a história do Arthur, é muito bonitinho. E ele vai melhorando como pessoa, né? O Arthur vai ensinando ele como pessoa. E é muito engraçado, né? Que um robô ensina uma pessoa a ser uma pessoa melhor, né? E é muito legal mesmo, então fica a recomendação e bora dar uma olhada na edição. Vamos olhar aqui a edição do Longe de Tudo, ó, um quadrinho bem bonito, né? Quadrinho lançado de forma independente, edição bem bonitinha, bem competente, com orelha, tá aqui autografado pelo Fabrício. Então aqui no começo, né, a gente tem esse texto, né, que eu falei que parece um prefácio, mas na real ele já é o início da história. E aqui a gente já começa no encontro, né, dos dois protagonistas. E poxa, a arte acho que dando pra ver bem quão linda é a arte, quão lindas são as cores do quadrinho. Tem essa arte bem levinha, né, que dá um clima excelente. Então, de fato, é um quadrinho bem bonito, que tem uma história muito leve e uma arte muito linda que combina muito com a história. Então, fica aí a recomendação. Então é isso, gente. Obrigado a quem ficou até aqui. Se inscreve aí no canal, por favor, que tem muita gente que assiste e não é inscrito, então, por favor, se inscreva para o canal crescer. E é isso, obrigado. Vou deixar o link do quadrinho aqui. E então é isso, vai estar o link aí na descrição, tanto do quadrinho como dos autores. E obrigado.